Olá, está começando mais um programa Vitalidade pela TV Câmara. Hoje vamos falar sobre oxidação e a origem das doenças. Para conversar conosco sobre o assunto, está aqui no estúdio Hideki Makiwama, membro da Fundação Green Cross do Japão e um dos diretores da NIL Brasil. Makiwama tem mais de 32 anos de experiência na área da saúde preventiva. Tudo bom? Seja bem-vindo, então, aqui ao nosso programa Vitalidade. Muito obrigado. Todos bem? Eu gostaria de pedir para o senhor contextualizar um pouquinho mais e contar aos nossos telespectadores o que é essa organização, a NIL Brasil. Bom, a NIL é uma empresa japonesa, né? Já está atuando mais de 40 anos no Japão e 36 anos aqui no Brasil. Eu faço parte dela há 32 anos e é uma empresa que sempre veio trabalhando com a saúde preventiva, né? Então, conscientizando as pessoas sobre a importância da alimentação para manter e recuperar a saúde. E hoje, então, nós vamos conversar mais especificamente sobre os radicais livres, né? Como eles são formados e no que eles interferem na nossa saúde. Sim, esse foi um tema da palestra que fiz aqui em Novo Hamburgo, né? Oxidação a causa das doenças. Inclusive, se você pegar uma maçã, por exemplo, cortar no meio, deixar alguns minutos assim, em contato com o ar, ela já vai oxidando, ela vai enferrujando, né? Então, assim como os alimentos elas se oxidam, se estragam, esse oxigênio, na verdade, também dentro do nosso organismo, ela provoca ferrugem, oxidação, né? Então, é o que nós chamamos de radicais livres. Bom, todo o oxigênio que nós colocamos para dentro do nosso corpo, né, ela acaba saindo em forma de gás carbônico, né? Mas uma pequena parte, ela se torna radical livre. É um veneninho que nós fabricamos e que é necessário para o sistema imunológico. Sabe aquele veneninho que as pessoas usam para falar mal da vizinha? Não é essa, tá? É um veneninho que nós precisamos, porque quando uma pessoa tem uma infecção, tem uma bactéria, o nosso sistema imunológico utiliza os radicais livres justamente para combater as bactérias. Então, numa pequena parte de radical livre, nós precisamos. O problema hoje é que nós estamos produzindo radical livre demais, estamos produzindo veneno demais e está sendo a grande causa das doenças. No Japão se diz que mais de 90% das doenças atuais, a causa está nos radicais livres. Eu tenho aqui que os radicais livres eles estariam diretamente ligados com doenças como AVC, Alzheimer e outras doenças consideradas bem graves, então é verdade. Justamente, então esses radicais livres, o que ela faz? Então ela destrói as células saudáveis, então isso que provoca, por exemplo, envelhecimento precoce. Então, em geral, as pessoas que, por exemplo, fumam muito, bebem muito, produzem muito radical livre, as pessoas que se estressam muito provocam radical livre, então são as pessoas que envelhecem mais rápido. Da mesma forma, o radical livre, por exemplo, ela provoca a peroxidação dos lipídios. Então, a pessoa que tem problema circulatório, que tem aquela gordura, colesterol, que está impregnado nos vasos, o radical livre, ela endurece, oxida. Então, o que acontece? Provoca a esclerose dos vasos. E aí, favorecendo mais a isquemia, o derrame, o infarto, né? E também ela mexe no DNA das células, que é a grande causa da formação das células cancerosas. E assim por diante, né? Então, até certo ponto, a produção de radicais livres é benéfica e necessária ao nosso corpo, ao sistema imunológico. Mas a partir de que momento ele se torna perigoso ao nosso corpo? Na verdade, hoje em dia, todos estão produzindo demais. Porque, olha, má alimentação produz radical livre. Aditivo químico nos alimentos provoca radical livre. Agrotóxico, muito ainda. Medicamentos produz muito. Frituras em geral. Poluição, estresse, né? Quem assiste muita televisão, muito computador, muito vida Facebook, vida sedentária. Até a atividade física, quando exaustiva, também produz muito radical livre. Você pode perceber que as pessoas que, por exemplo, praticam aquelas atividades ultramaratonas, assim, sabe que a pessoa leva a exaustão, aquilo também provoca radical livre. Tanto é que essas pessoas envelhecem mais rápido. Então, o radical livre, ele modifica também as células? Eles se instalam nas células? Na verdade, ela altera o DNA, e alterando o DNA, então pode formar justamente as células cancerosas. Acho que vocês devem ter ouvido falar do problema da usina nuclear de Fukushima, né? Que é a contaminação pela radiação. A radiação da usina nuclear, assim como da bomba atômica, aquelas pessoas que morreram, não morreram por causa da radiação. A radiação, ela provoca radical livre, e o radical livre é que traz uma série de doenças, principalmente o câncer. Então foi
É o radical livre que, na desenvolveu verdade, uma série de exatamente. doenças que Exatamente. Isso, as isso. pessoas acabaram morrendo pelas doenças. Exatamente. Quais ações negativas dos radicais livres no corpo humano e como equilibrar essa produção, já que a gente vive hoje num mundo estressado, com poluição, né? Que alternativas as pessoas têm para buscar uma vida mais saudável e, consequentemente, diminuir a produção dessas... São moléculas, posso chamar assim? Sim. Agora, no caso dos radicais livres, nós não temos como evitar a formação dela, porque ninguém consegue evitar um estresse, né? Uma alimentação errada, uma poluição, uma contaminação e tudo mais. Então, já que nós não temos como evitar a formação excessiva dos radicais livres, nós temos que combater ela. De que forma? Utilizando os antioxidantes, que é o que evita a oxidação, a ferrugem. Por exemplo, a abóbora, né? A abóbora é um alimento que você colhe ela, deixa uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses e ela não se estraga mesmo estando fora da geladeira. Por que ela não se estraga? Porque ela tem bastante antioxidantes. Né? Então, por exemplo, o que são antioxidantes? Tem um monte de nutrientes, por exemplo, vitamina A, vitamina C, vitamina E, selênio, né? E assim tem um monte de antioxidantes que, se você consumir bastante, vai combater a ação dos radicais livres. Então, a abóbora, por exemplo, é um ótimo alimento. Né? E além da abóbora, o que a gente poderia citar para incentivar o consumo? Sim, o tomate, por exemplo, desde que não tenha agrotóxico, ele tem o licopeno. Não sei se você já ouviu falar do curry. É uma, né? O curry, os indianos consomem muito. Tem um antioxidante chamado curcumina. Né? Seria a cúrcuma? Isso, exatamente. É também conhecido como cúrcuma ou açafrão da terra. Isso. Tem alguma ligação? Tem, é um antioxidante. Né? Sempre que você come vegetais, frutas assim, tem flavonoides que são antioxidantes. Quem usa azeite bom, né? Azeite bom tem muito polifenol, né? Então, que também é um antioxidante. Só que você tem que saber escolher bem o azeite, né? Tá certo? Porque muitos azeites que estão aí no mercado que se diz extra virgem, infelizmente não são. Assim como quem toma, por exemplo, um vinho bom, né? Principalmente o tinto, tem um antioxidante chamado resveratrol, que também é muito bom, né? Não sei se você já ouviu falar de pessoas que vão no interior da França. Tem uma fonte chamada Fonte de Lourdes. As pessoas bebendo dessa água melhora da alergia, da asma, da diabetes, do câncer, da AIDS. Não sei se você já ouviu falar disso. Dessa não tinha visto ainda. O que tem nessa água? É um antioxidante chamado hidrogênio. O problema é que se você trouxer água de lá e beber aqui no Novo Hamburgo, você não vai ter efeito, porque hidrogênio ela dissipa, ela não fica presa na água, né? Então você tem que estar do lado da fonte e ficar tomando essa água. Então são diversos antioxidantes que nós temos e que, se você consumir bastante, você pode combater o excesso de radical livre e evitar as consequências, né? Tem uma terapia chamada ozonioterapia. Como ela funciona e como ela age sobre os radicais livres? Tem uma função na verdade, o ozônio, não vejo uma atuação direta contra o radical livre. O ozônio usa para combater bactérias, né? Então, para evitar contaminação. Por isso que, por exemplo, tem clubes de natação que, ao invés de usar cloro, por exemplo, usa ozônio, né? Então, não tem uma ação direta no combate aos radicais livres. Então, tem uma ação diferente do ozônio, por exemplo, com o hidrogênio, assim. Uma outra pergunta em relação agora aos antioxidantes. Eles neutralizam os radicais livres e podem ser ingeridos pela alimentação ou produzidos pelo organismo, né? Mas, afinal, o que eles são e como eles agem diretamente? Na verdade, o radical livre, ele é uma molécula que na última camada tem um número ímpar de elétrons. Então, os elétrons têm que estar tudo em parzinho, e aí se torna uma coisa estável. Quando ele perde um elétron, ele se torna instável e aí ele quer se estabilizar roubando elétrons de células saudáveis. Então, na verdade, ele vai matando células boas. Isso que vai desencadeando o envelhecimento, a doença, uma série de coisas. Então, os antioxidantes, normalmente, ela atua contra o radical livre fornecendo um elétron, então estabilizando o radical livre. Então, essa é a ação principal dos antioxidantes. E o nosso corpo, ele produz naturalmente esses antioxidantes? Olha, quem tem um intestino bom, por exemplo, né? Não sei se você já viu pessoas que, por exemplo, bebe, né? Fuma e 90, 100 anos, o cara não morre. Tem gente que está lá, come direitinho, faz tudo direitinho e morre aos 60 anos, né? Aí tem gente que fala assim, o cara bebe, fuma e não morre. O que acontece com essas pessoas? Se esta pessoa tiver intestino bom, e quando eu digo intestino bom, não é ir ao banheiro todos os dias, né? Intestino tem 1001 função. Então, o principal do nosso intestino são os micro-organismos que habitam nela.
né, chamado microbiota intestinal. Se ela estiver bem equilibrada, a microbiota ela produz um antioxidante poderoso, hidrogênio. Então aí, mesmo que você produza radical livre, o seu intestino continua produzindo esse antioxidante e aí vai evitar as consequências dos radicais livres. O hidrogênio, então, ele... É produzido pela microbiota intestinal. E ajuda a combater o radical livre. Exatamente. Por que a gente envelhece e temos doenças crônico-degenerativas? É justamente pela ação dos radicais livres que vai afetando cada célula, a célula envelhece, né? E também a questão o que produz energia no nosso corpo. Dentro das células existe um motor que produz energia que gera calor, chama-se mitocôndrias. Então o que acontece? Esse mitocôndria, conforme ele vai produzindo energia, gera calor, mas também produz radical livre. Então, essa mitocôndria, então, conforme vai acumulando fuligem, né? É que nem lareira, vai formando fuligem, né? Vai formando radical livre, ele deixa de trabalhar bem. É como se fosse o motor de um carro velho. Né? Quando o carro é novo, então 2.0, o carro vai que vai, né? Mas ao passar dos anos, por mais que o motor seja potente, ele perde o rendimento. Então, quando as nossas mitocôndrias também vai perdendo rendimento, o que acontece? Primeiro, não tem energia, por isso conforme a gente vai ficando velho, cansa mais fácil. E outra coisa, não produz energia, não produz calor. Então você pode ver que pessoas mais idosas sentem muito frio. Tanto é que lá no Japão tem um ditado que diz o seguinte: no inverno, vovó não pode segurar o bebê. Por quê? Você pode ver que o bebê está no vinho, né? Então funciona muito bem as mitocôndrias. Então produz muita energia e o bebê é quentinho. Não sei se você percebeu. Né? Agora, então aí o que acontece? A vovó aqui não consegue produzir o calor, sente muito frio, pega o bebê, rouba o calor do bebê. Né? Por isso que a gente fala dessa forma. Então o que tem que fazer? Tem que desintoxicar, né, o organismo dessas radicais livres, das fuligens assim, para que as mitocôndrias voltem a produzir energia e também o calor. E as pessoas se preocupam muito quando tem febre. Estou com 37,5 de febre, né? Mas pior que a febre é a hipotermia. Quando a temperatura do nosso corpo cai, pronto, as enzimas não trabalham, aí é que favorece muito, por exemplo, o surgimento de câncer. E de outras doenças também. E de outras doenças também. Então, um processo bom para se desintoxicar o corpo, por exemplo, e as mitocôndrias, o que o senhor poderia citar? Olha, tudo que se tem antioxidantes são ótimos para isso. Agora, uma erva que, por exemplo, tem muito antioxidante seria o chá verde. Né? As pessoas que têm o hábito de tomar o chá verde. O chá verde, ele é utilizado para emagrecimento também? Também. Né? Agora, muito cuidado tem que se ter quando vai usar um chá verde, porque está muito na moda, as pessoas vão pela moda. Né? O chá verde, ela tem que ser um chá cultivado de forma orgânica. Porque quando usa agrotóxico, e normalmente se usa muito agrotóxico, produz mais radical livre do que combate. Né? E se você conseguir um chá verde orgânico, as pessoas que tomam chá em forma de infusão, né, fazendo, sabe aqueles sachêzinhos, as pessoas, né? O que as pessoas fazem com o sachê? Joga fora, não joga? Na verdade, quando você faz a infusão, os nutrientes que estão na folha, a infusão não consegue tirar tudo que tem na folha. Você vai conseguir extrair 3, 5, 7% no máximo dos nutrientes que estão na folha. Se você quiser beneficiar dos nutrientes que estão nas folhas, você tem que comer a folha. Aí sim você vai ter, né, um resultado melhor. Então, primeira coisa, tem que saber escolher o chá realmente orgânico, que foi cultivado de forma orgânica. E segundo, tem que consumir a folha. Então, o chá tem que vir em forma de pó. Você tem que ingerir a folha. Não basta, então, por exemplo, eu comprar e ferver. Porque, de qualquer forma, não estaria consumindo a folha. Isso, exatamente. E outros alimentos como o gengibre, o limão ou frutas como o abacaxi, elas têm essa função de... a maçã, que dizem tem uma função adstringente de limpar o organismo? Olha, cada alimento tem uma ação diferente. Por exemplo, abacaxi. Né? O pessoal fala que o abacaxi é bom, tal coisa. É porque o abacaxi tem enzimas, né? E nós precisamos de muitas enzimas também. Tá? No caso do gengibre, assim como gengibre, óleo de coco, chá verde, as pessoas falam que são alimentos que ajudam a emagrecer. Né? Por quê? Porque são alimentos termogênicos. Termogênicos são alimentos que aquecem o corpo. Então, se o corpo aquece, é porque queima mais.
né? Porque né, para produzir calor tem que queimar mais. E se queima mais, está gastando mais calorias. Então significa que ajuda a emagrecer. São alimentos que aumentam o metabolismo, posso dizer assim, ou é Pode, errado? pode. Uhum. Né? Então acelera a queima, né? E gera mais calor. Tá? Então só uma dica que eu gostaria de dar aqui. Então se a pessoa não consegue gerar calor, né, para manter a temperatura correta, lá pelos 36,5 graus Celsius, então muito importante a pessoa se manter sempre aquecida. No Japão tem as mamães, a primeira coisa que ensina para as filhas é manter essa região sempre aquecida, nunca dormir com essa parte descoberta, né? Porque aqui está a microbiota e a microbiota baixou um pouco a temperatura, pronto, já não funciona mais. Aí o 70% do sistema imunológico também está no intestino. Então tá. Obrigada então, Hideki Makiwama, pelos esclarecimentos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Cada um com seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta com o Vitalidade. Hoje recebemos Hideki Makiwama em nosso programa. Ele tem mais de 32 anos de experiência em saúde preventiva. Hideki, então, eu gostaria de perguntar, assim, para manter uma vida saudável, para equilibrar essa equação de produção de radicais livres versus oxidação, né? Que dicas gerais você poderia nos dar? Bom, antes de especificar os radicais livres, eu acho que o fundamental é construir uma base da alimentação. O que é necessário? Água. E quando eu falo para as pessoas que tem que tomar água, quanto de água tem que tomar? A resposta universal é 2 litros, né? Mas uma pessoa que tem 40 quilos e uma pessoa que tem 100 quilos não pode ser exatamente a mesma coisa. Então, a dica que eu dou é, quanto de água tem que tomar por dia? Multiplica seu peso por 35 ml. Isso significa que uma pessoa que tenha 100 quilos teria que tomar 3,5 litros por dia. Uma pessoa que tem 50 quilos, 1 litro 750 e assim por diante. A quantidade média de água que tem que tomar por dia. Mesmo que esteja meio frio assim, muito importante tomar água. Né? E água é água, não é chimarrão, água mate, é água, suco. É água. Tá? Outra coisa, segundo, isso pode até trazer controvérsia, mas o segundo alimento importante é o sal. E quando nós falamos isso, mas eu tenho pressão alta, o médico falou que não pode, né? Na verdade, quando o médico diz para um hipertenso que não pode comer sal, ele deveria, na verdade, falar não pode consumir sódio, né? O sal é muito importante para qualquer ser vivo, inclusive para nós, né? O sódio é que justamente aumenta a pressão. Qual a diferença do sódio com o sal? O sal, quando você extrai ela tem o sódio e mais um monte de minerais e oligoelementos. Tem cálcio, fósforo, magnésio, potássio, iodo, flúor, tem tudo que você precisa em termos de nutrientes minerais, né, e oligoelementos. Só que como nós compramos pelo aspecto paladar e preço, né, para ficar mais bonito, as indústrias vão pegar o sal e vai refinar, tira-se todos os minerais e só fica o sódio, a parte que aumenta a pressão. Né? E depois eles acrescentam só o iodo porque a Anvisa obriga a colocar, por isso que o sal vem lá, sal iodado. Então esse sal realmente não presta, não é o sódio, né? Mas o sal verdadeiro, né, o integral, esse seria muito importante. Quem cria gado sabe que, em média, por dia tem que consumir 30 gramas de sal, o gado. Senão, ele enfraquece, as pernas caem e fica doente e morre. Então precisa do sal, nós precisamos dos minerais. Né? Só que tem que ser um sal verdadeiro. Que sal seria um sal aconselhável, então, para ingerirmos? Olha, hoje, o que tem vários tipos de sais, sal marinho, sal, esse mesmo iodado, que é o que a gente encontra no supermercado. Tem uns outros sais que são mais grossinhos, né? Se é grosso ou não, isso é questão de moagens. O importante é que o sal seja integral, que não tenha sido refinado. Né?
O que tem no mercado hoje, e que eu indico que é o melhor que tem no mercado hoje, embora o preço seja bem mais alto, é o sal do Himalaia. Do Himalaia. Tem também o sal light. Isso não leva muito em conta, não. Né? Por que o sal do Himalaia é o melhor hoje? Porque o sal do Himalaia, é retirado das montanhas do Himalaia, né? E o que acontece? As montanhas do Himalaia foram formadas há mais de 100, 200 milhões de anos atrás. As montanhas não existiam ainda. Quando as placas tectônicas elas foram se unindo, então aí foi formando as montanhas e a água do mar foi se secando e foi formando um bloco de sal. Então esse sal é do mar de 400 milhões de anos atrás, que não tinha contaminação, que não tinha poluição. Se você pegar o sal do Himalaia, diluir em água, a composição é perfeita. A composição do sal do Himalaia com água é exatamente ao líquido amniótico. E é um sal fácil de ser encontrado? No mercado, hoje já é mais comum, não vou dizer que... Ou mais em casas de especiarias, por exemplo. Lojas produtos naturais, com certeza, né? Tá? Então, água, sal e óleo, azeite bom, óleo bom. Então, os óleos... Essa é uma dúvida muito frequente que a gente tem, porque tem uma gama gigantesca de óleos, né? E às vezes a gente se depara no supermercado e não sabe qual deles escolher, né? O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse universo? Sim. O óleo, os óleos em geral, que se usa na cozinha, né, são óleos extraídos de grãos, né? Tá certo? Então, soja, canola, girassol, assim. Os óleos extraídos de grãos e sementes, para conseguir tirar todo o óleo, é necessário usar muitos solventes. Né? São produtos químicos para conseguir tirar todo o óleo. Então, como misturou produto químico, eles têm que refinar para tirar o produto químico. Só que quando refina, ela perde também todos os nutrientes que tinha de bom nas sementes, que seja na soja, no girassol, né? Então, infelizmente, o óleo comum de cozinha não tem nada de bom para acrescentar para nós, né? E ela tem um ômega chamado ômega 6, que nós precisamos. Mas o problema do ômega 6 hoje não é falta dela, é excesso dela. Então, não sei se vocês já ouviram falar do ômega 3, né? Nós precisamos do ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Só tinha ouvido falar do ômega 3, esses outros dois ainda... Para cada um ômega 3, nós precisamos de um ômega 6. Mas o problema é que como as pessoas usam muita fritura, coisa assim, usam muito óleo comum, então nós estamos ingerindo em torno de 20 a 40 vezes mais óleo ômega 6 do que o ômega 1, ômega 3. Ômega 3 é mais difícil, É mais difícil. E esse excesso de ômega 6, ele é inflamatório, né? Então ele contribui para o problema de alergias, né? Doenças autoimunes, ele provoca dores nas juntas, ela pode provocar lesão nos vasos, favorecendo o acúmulo de colesterol. Então esses óleos assim, quanto mais você puder evitar, melhor. E o decanola, que muita gente usava pensando que fosse um óleo de melhor qualidade, também entra nesse... O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. E lembrando só que no caso da canola, quando eu pergunto para as pessoas, a canola é tirada de qual alimento? As pessoas falam da canola, né? Mas não existe planta chamada canola, né? Não sei se você sabia disso. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, que óleo que nós indicamos? Se você for para fazer fritura, o melhor óleo é óleo de coco ou óleo de azeitona. Azeite, né? No caso, né? Tá certo? Aí tem, em relação ao coco, ou banho de porco até, né? Tem gente que fala assim, mas pô, banho de porco saturado faz mal, né? Na verdade, quando você pega um óleo de soja, milho assim, e esquenta ela, como não tem nada de polifenol, essas coisas, porque perdeu no processo fino, ela produz muita toxina durante o aquecimento e vira gordura trans, que é a pior das gorduras, né? Então, agora se você pega uma gordura de coco, óleo de coco, ou então banho de porco, que o pessoal fala que já saturado faz mal, ela é saturada pela natureza. Então, um óleo extremamente estável. Então, mesmo que você aqueça, ela não produz toxina. Não produz gordura trans, então. Não produz. Né? Então, não que você possa abusar, né? Mas se você for optar por opte por essas aí, né? Óleo de coco, óleo de azeitona, e o azeite de oliva eu também posso usar em frituras? Essa era uma dúvida que a gente tinha. Sim. Ou só para finalização de pratos, ou para rapidinho, assim, para mexer com alguns legumes. Se você for utilizar o azeite extra virgem, esse é bom para você finalizar o prato, salada, em cima do bacalhau, coisa assim. Porque se você usar o extra virgem para fritura, com o calor, você vai perder os polifenóis, vai perder os antioxidantes. Então, na verdade, é como se fosse um desperdício. Tá. Né? Mas, para fazer fritura, você pode usar o azeite virgem. E qual é a diferença do virgem para o extra virgem? Na verdade, a azeitona, conforme ela vai
madurando, né? Se você colher no período certo, tem um período certo de colheita, tem 10 dias. Se você colher nesse período e extrair o azeite em menos de 12 horas, você vai conseguir um azeite extra virgem, que a característica dela é acidez abaixo de 0,8. Embora o ideal é 0,3, mas o Instituto Europeu classificou como 0,8 porque a Europa hoje praticamente não consegue produzir um azeite 0,3 ou menos, né? Agora, acima de 0,8 a 2,0 é azeite virgem. Então esse você pode usar para fritura, pode usar na culinária, né? Normal. O que passou de 2,0, aí é o óleo que nós chamamos de lampante, que é para acender lampião só, não serve para nós consumirmos, né? Então, olhar um rótulo, porque essas informações devem conter nos rótulos, já ajuda as pessoas a... Esse é um outro grande problema, né? Então, as pessoas normalmente vão, olha, garrafa escura, muito boa, acidez 0,4, preço R$15, nossa, tá ótimo, é esse que eu vou levar. O problema é o seguinte, a legislação brasileira não obriga os produtores de azeite colocarem todos os indicadores que você poderia saber se ela foi refinada ou não. Porque tem muitos produtores, principalmente na Europa acontece isso, eles deixam a azeitona ficar bem mais madura, porque quanto mais maduro, mais azeite você colhe. E aí quando vai fazer o teste de acidez, deu o lampante, por exemplo. E aí eles vão vender por um preço muito baixo. O que eles fazem? Eles refinam esse azeite lampante e a acidez baixa para 0,1. E aí faz uma mistura, coloca 0,4 e vende como extra virgem. Então, dos azeites que estão no mercado que está escrito extra virgem, 80% não são. E como eu poderia diagnosticar se ele é extra virgem ou não? Então, e se a forma como eles são acondicionados, muitos são em garrafas de vidro e outras em latinha, e se isso interfere nas propriedades do O ideal é que seja engarrafada em vidro, né? De preferência mais escuro possível, né? Esse é o melhor. Porque a luz solar... A luz solar ela vai oxidando mais rápido também, tá? Então, como a legislação brasileira não obriga a colocar todos os indicadores que poderia indicar se foi refinado ou não, a única forma é você aprender a degustar, né? Então, por exemplo, primeiro o aroma. Né, com relação ao aroma, sabe quando você pega um mato e esmaga ela, não fica um cheiro de mato verde assim? Né? Esse cheiro que você tem que sentir, quando você sentir o azeite. E a outra forma é você provar o azeite, espalha pela boca, né? E você deve, quanto melhor o azeite, mais amargor você deve sentir. Então você espalha pela boca, deixa entrar o ar assim, você deve sentir um amargor. E depois que você engole, alguns segundos depois, você deve sentir uma picância. Quanto mais amargor e mais picância, mais polifenol tem. Significa que é uma azeitona mais fresca, um azeite mais fresco, né? Agora, como não dá para fazer os testes nos mercados, a dica que eu dou é o seguinte: ao invés de comprar azeite europeu, não estou dizendo que todo azeite europeu é ruim, mas tem muita fraude no azeite europeu. Também, né? Então, os que conseguem produzir azeite bom na Europa estão sofrendo porque hoje tem muita fraude. A dica que eu dou é comprar azeite chileno. Por que o azeite chileno? Porque o Chile é um país naturalmente protegido contra as pragas que afetaram a Europa, né? Porque tem o deserto de Atacama no norte, que é muito quente, não entra praga. Lá no sul tem a Patagônia, que é muito frio, a praga não vem. Do lado leste tem a Cordilheira dos Andes, que é muito frio, a praga não atravessa. E do lado oeste tem o Pacífico, que não vem a praga. Então ele é naturalmente protegido. Então a média no Chile é mais de 99% do azeite é extra virgem. Então, independente da marca, né? Então, provavelmente a chance de você estar comprando extra virgem é muito maior do que comprar um azeite europeu. E a outra questão de como eles são acondicionados, então é melhor sempre preferir os que são em garrafas de vidro. Isso é uma regra para quase todos os alimentos? Todos. E ainda nós temos outros tipos de azeite, né? Que seria de linhaça, gergelim. Eles teriam usos mais específicos assim? A linhaça, né? Então, como são sementes, grãos assim, então o importante é saber como ela foi extraída, né? Então tem que ser extraído sem os solventes que eu comentei e também extração a frio. Quando eu digo extração a frio, na máquina que se extrai o azeite, ela não pode estar acima de 28 graus. Né? Se passa disso, já não é considerada uma extração a frio, porque aí oxida mais, né? Estraga ou perde os nutrientes.
Então, quando é extraída a frio, é um óleo bom, de gergelim, por exemplo, a linhaça. A linhaça, ela é rica em ômega 3. E ômega 3, ele é muito importante para problema circulatório. E no caso da linhaça, ela tem o EPA. O EPA é o ácido eicosa pentaenoico. Ela evita a coagulação do sangue. Então, a pessoa que está lá com uma pressão alta, aterosclerose, essas coisas, então, com certeza, vai ajudar a prevenir contra infarto, né, obstrução dos vasos. Se a pessoa, por exemplo, optar pelo óleo de peixe, que você não comentou, mas óleo de peixe, então no caso do óleo de peixe também tem ômega 3, só que ela tem uma característica. Além do EPA, tem o DHA, que é o ácido docósa hexaenoico. Esse melhora, devolve a flexibilidade dos vasos e, portanto, melhora a sinapse dos neurônios. Então, quem anda meio esquecido, né? Esquece o nome do namorado, conta para pagar, de repente, né? Então, o DHA é muito importante. Uma boa dica seria o azeite de peixe. Então, esses sementes assim, o gergelim, ele é muito rico em vitamina E, né? Alfa-tocoferol, que também é um antioxidante. Mas esses são todos óleos que eu uso mais para finalizar os pratos mesmo, não para fritar o arroz ou refogar uma cebola. Não. É mais degustativo, assim, no final de um prato mesmo. Agora que você comentou da cebola, é interessante. A cebola, além de ser um antioxidante muito bom, se você comer uma cebola por dia, ele tem uma grande quantidade de uma substância chamada quercetina, que funciona como um vasodilatador. Então, pessoas que têm pressão alta, comem bastante cebola, faz muito bem. Indiferente se for a branca ou a roxa? Indiferente. Agora, como as pessoas que não conseguem comer uma cebola inteira por dia, né, sabe o que era bom fazer? Se encontrar cebola com a raiz, né, pega essa cebola, deixa secar no sol lá, deixa 4, 5, 6 dias, não tem problema. Se tiver raiz, mesmo que tome chuva, assim, relento, não se estraga. O problema é que muita cebola hoje eles cortam toda a raiz, sabe? A raiz que é a vida do alimento, né? Então, todo alimento que tiver raiz é melhor. Inclusive pode comer raiz, porque os nutrientes estão lá. Se você deixar secar no sol uma semana, na cebola, essa quercetina que eu comentei, que é um vasodilatador, ele aumenta por 8. Então, se você comer um pouquinho dessa cebola, já é suficiente, de repente, para controlar a pressão. Então, a cebola é um alimento muito bom. Estamos chegando ao fim de mais um programa Vitalidade. Eu gostaria de pedir para o senhor fazer as considerações finais, ressaltar algum ponto importante de toda essa temática que a gente conversou nesses 2 blocos, fazendo um apanhado geral sobre a questão dos radicais livres, oxidação e agora de alternativas de óleos e de alimentos saudáveis, então, para as pessoas recorrerem no seu dia a dia. Com relação à saúde, as pessoas se preocupam muito somente quando perde a saúde, né? Então, é muito importante manter a saúde, né? Ou aquelas pessoas que já perderam a saúde, obviamente que vão recorrer a medicamentos, aos médicos que são muito importantes. Mas, muitos dos medicamentos que nós usamos hoje, o remédio, ele remedia, ele controla né, os sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem lá pressão alta, né? Então, vai tomar um remédio que vai dilatar os vasos. Só dilatar os vasos não vai resolver. O que tem que se fazer? Tem que fazer a desobstrução dos vasos. E o que se consegue? Como é que se consegue isso? Alimentação. Então, a alimentação, ela não trata a doença, ela trata o corpo, né? Então, qualquer pessoa que queira manter a saúde ou quer recuperar a saúde, obviamente tem que fazer o tratamento, né, convencional, mas juntamente com ela sempre tem que ter uma alimentação adequada. E sempre que você for procurar uma alimentação saudável, uma alimentação integral, talvez o custo seja um pouco mais alto, né? Mesmo se a pessoa tiver que usar uma suplementação nutricional, vai investir, mas cada real investido na prevenção, na manutenção, você vai economizar R$5 de medicamentos e tratamentos que vai se tornar necessário se ficar doente. A gente fala sempre que os alimentos orgânicos, eles estão ganhando cada vez mais proporção na vida das pessoas, né, que estão buscando por uma alimentação mais saudável. E também a gente deu esses dias aqui no programa Vitalidade as feiras orgânicas que acontecem nos bairros das cidades como uma boa alternativa também, comprar diretamente do produtor, né, porque às vezes a gente vai aos supermercados e esses produtos acabam mesmo sendo mais caros. Muito bom. Parabéns. Então, muito obrigada, Maquiana, pela sua presença aqui no programa Vitalidade. Lembramos que a vinda de Hideki Maquiana a Novo Hamburgo é uma parceria com o Centro de Saúde Mais Vida, espaço responsável por uma série de palestras e ações gratuitas de saúde e qualidade de vida aqui em Novo Hamburgo. Mais informações sobre esse centro podem ser obtidas pelos telefones 51 3097 6001
e 51 98420641 ou ainda diretamente na sede do Centro Mais Vida, na Santos Pedroso 446, Sala 1. Nós chegamos ao fim de mais um programa Vitalidade. Hoje conversamos sobre oxidação e a origem das doenças com Hideki Makiyama, que possui mais de 32 anos de experiência em saúde preventiva. Esse programa será reprisado pela TV Câmara e também pode ser conferido na nossa página do YouTube, no youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.